Ela acordou um dia e percebeu que tinha medo do próprio reflexo no espelho. Não porque não se reconhecia, mas porque finalmente se reconhecia. E essa é a história mais poderosa que você vai ouvir hoje sobre recomeço, força e renascimento. Fique até o final, porque o que ela fez nos últimos 3 minutos deste vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias batalhas. Você já se sentiu preso em uma versão de si mesmo que não escolheu? Já acordou sentindo que está vivendo a vida de outra pessoa? Hoje eu vou te contar a história real de Marina. Não é o nome verdadeiro dela, mas a história é 100% real. E eu te garanto, você vai se reconhecer em pelo menos um momento dessa jornada. Marina tinha 32 anos quando finalmente entendeu que tinha perdido algo muito mais precioso que tempo. Ela tinha perdido a si mesma. Mas essa não é uma história triste. Essa é uma história sobre o que acontece quando uma mulher decide que basta, que acabou, que chegou a hora de escolher a própria vida. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mais uma história de superação. Mas espera, porque o que Marina fez não foi heróico no sentido tradicional. Ela não acordou um dia forte, ela acordou quebrada. E foi justamente nessa quebra que encontrou a fenda por onde a luz entrou. Daqui a pouco você vai entender exatamente o que isso significa. Vamos voltar alguns anos. Marina era aquela mulher que todo mundo invejava, pelo menos por fora. Tinha um relacionamento de 8 anos, uma casa bonita, fotos sorridentes nas redes sociais, mas por trás das cortinas ela estava morrendo aos poucos. Não fisicamente, mas de um jeito ainda mais doloroso. Ela estava desaparecendo. Sabe aquelas frases que a gente ouve e acha que nunca vai se aplicar a gente? Ele te diminui, você mudou. Cadê aquela Marina de antes? Ela ouvia isso dos amigos que foram sumindo, porque abusadores são especialistas nisso, em fazer você se afastar de quem te ama até que só sobre ele, e a voz dele na sua cabeça. A primeira vez que ela pensou em sair foi depois de uma briga onde ele quebrou o celular dela. Não bateu nela, não naquele dia, mas a forma como ele olhou, a forma como ele disse, "Você não é nada sem mim." Alguma coisa dentro dela tremeu, mas ela ficou, porque partir parecia mais assustador do que ficar. E essa é a verdade que ninguém te conta sobre relacionamentos abusivos. Você não fica por fraqueza, você fica porque foi sistematicamente ensinada a duvidar da própria força. Você fica porque ele plantou medo onde antes existia coragem. Você fica porque sair parece impossível quando você não se lembra mais quem é sem ele. Mas teve um dia comum, numa manhã de terça-feira, onde Marina tomou café olhando pela janela e uma única pergunta atravessou sua mente como um raio. E se eu simplesmente fosse embora? Não era a primeira vez que pensava nisso, mas era a primeira vez que essa pergunta não vinha acompanhada de pânico, vinha acompanhada de algo muito mais perigoso: esperança. E o que aconteceu nas próximas 48 horas mudou tudo. Mas antes de eu te contar, você precisa entender o que estava acontecendo dentro dela. Aquela pergunta, e se eu simplesmente fosse embora, ficou ecoando na mente da Marina por dias. E sabe o que é fascinante? Ela não contou para ninguém. Não ligou para a mãe, não mandou mensagem para a melhor amiga. Ela guardou aquilo como um segredo sagrado, porque pela primeira vez em anos havia algo que era só dela, uma semente de decisão que ninguém poderia arrancar. Nos dias seguintes, Marina começou a fazer algo estranho. Ela começou a observar mesmo. Como ele falava com ela, como ele decidia tudo, da comida no jantar até qual roupa ela deveria usar. Como ele tinha uma explicação lógica para cada vez que ela se sentia mal. Você é sensível demais, você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Existe uma palavra para isso: gaslighting. É quando alguém manipula sua percepção da realidade até você duvidar da própria sanidade. E Marina estava começando a enxergar o padrão. Era como se alguém tivesse ligado a luz num quarto escuro onde ela estava há anos. E sim,
A claridade dói nos olhos no começo. A gota d'água não foi uma briga violenta. Foi algo muito mais sutil e, de certa forma, mais devastador. Numa sexta-feira à noite, ele organizou um jantar com os amigos dele. Marina passou horas cozinhando. E durante o jantar, ele contou uma história sobre ela. Uma história de quando ela teve um surto por causa de bobagem. Todo mundo riu. Ele riu. Marina não riu. Marina sentiu algo quebrar por dentro. Mas não foi o tipo de quebra que te derruba. Foi o tipo de quebra que te liberta. Como quando você finalmente solta um peso que carregava e não sabia. Ela levantou da mesa, foi até o quarto e pela primeira vez em anos chorou em silêncio, não de dor, mas de raiva. Raiva de ter permitido. Raiva de ter acreditado. Raiva de ter esquecido quem ela era antes dele. E foi naquele silêncio, naquele quarto escuro, que Marina tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela não ia mais explicar, não ia mais pedir permissão, não ia mais esperar ele mudar. Ela simplesmente ia embora. Mas ela sabia que precisava ser estratégica. Mulheres que saem de relacionamentos abusivos muitas vezes enfrentam o período mais perigoso justamente na separação. Então, Marina fez algo brilhante. Ela ficou quieta. Começou a planejar em silêncio. Nos próximos dias, Marina começou a organizar a sua saída como quem organiza uma mudança de país. Separou documentos importantes, começou a guardar um pouco de dinheiro que ele não via. Entrou em contato com uma prima que não falava há meses e perguntou se poderia ficar uns dias na casa dela. A prima, sem fazer perguntas, disse que sim. Sabe o que é mais forte nisso tudo? Marina não estava fazendo isso com ódio, ela estava fazendo com clareza. E clareza, meu amigo, é o superpoder que ninguém te ensina a cultivar. Clareza é quando você para de negociar com a parte de você que tem medo e começa a ouvir a parte que sabe exatamente o que precisa ser feito. Numa quinta-feira de manhã, ele saiu para trabalhar como sempre. Beijou ela na testa, disse, "Te amo", pegou as chaves do carro. Rotina de 8 anos. Mas dessa vez, Marina sabia que era a última vez. Ela esperou 15 minutos, checou pela janela se ele realmente tinha ido, e então começou. Ei, se essa história está tocando você de alguma forma, se você está sentindo que precisa ouvir isso hoje, deixa o like nesse vídeo agora. E se inscreve no canal porque histórias que transformam vidas é o que a gente traz aqui toda semana. Ativa o sininho porque você não vai querer perder o que vem por aí. E pode deixar nos comentários qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida. Vamos criar uma corrente de força aqui embaixo. Marina tinha 6 horas até ele voltar. 6 horas para desfazer 8 anos de vida compartilhada. 6 horas para pegar o que era dela e deixar para trás o que nunca foi. E o que ela fez nessas 6 horas não foi só arrumar malas. Foi um ritual de despedida da mulher que ela se tornara e um pacto com a mulher que ela estava prestes a se tornar novamente. E tem um detalhe sobre essas 6 horas que vai te arrepiar. Marina começou pela gaveta de documentos. RG, CPF, certificados, diplomas, tudo que provava que ela existia antes dele e continuaria existindo depois. É engraçado como a gente esquece que tem uma identidade própria quando vive tanto tempo sob a sombra de alguém. Ela pegou 2 malas, não 3, não 4, 2. Porque no fundo, ela sabia que estava carregando mais do que roupas. Estava carregando coragem. E coragem pesa. Mas teve um momento que quase a quebrou. Marina parou na frente do espelho da sala. Aquele espelho grande que eles compraram juntos numa viagem. E ela se viu. Realmente se viu. Os olhos cansados, a postura curvada, a expressão de quem passa anos se desculpando por existir. E sabe o que ela fez? Ela não chorou. Ela sussurrou para aquela mulher no espelho. Eu sinto muito. Sinto muito por ter deixado você desaparecer. Mas eu vim te buscar de volta. Isso é poder puro.
Não é o poder de gritar, de brigar, de provar ponto. É o poder de reconhecer sua própria ausência e decidir voltar para casa. A casa sendo você mesma. 3h30 depois, Marina estava quase pronta. As malas na porta. A carta, sim, ela deixou uma carta. Curta, direta, sem explicações longas, porque a explicação dá margem para contestação. Ela escreveu apenas: eu preciso ir. Não tente me procurar. Não é sobre você mudar. É sobre eu me encontrar. Ela olhou o relógio. Ainda tinha tempo. Mas então o telefone tocou. Era ele. Oi, amor. Vou chegar mais cedo hoje. Daqui 40 minutos tô aí. Beijo. O coração de Marina disparou. 40 minutos. Ela tinha planejado 6 horas e agora tinha 40 minutos. E nesse momento ela tinha 2 escolhas: entrar em pânico ou agir com precisão cirúrgica. Escolheu a segunda. Ligou para a prima. Pode me buscar agora, urgente. A prima, Deus abençoe, não perguntou nada. Disse que estava a caminho, 20 minutos. Marina terminou de arrumar tudo. Colocou a carta em cima da mesa da cozinha, pegou as malas e teve um último momento de hesitação na porta, porque a mente humana é assim. Mesmo quando você sabe que precisa sair, uma parte de você quer te convencer a ficar no familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. Mas Marina lembrou de algo que a terapeuta que ela consultou escondido tinha dito: você não precisa estar 100% segura para dar o primeiro passo. Você precisa estar 100% cansada de ficar parada. E ela estava. Estava exausta de ser pequena na própria vida. A prima chegou, elas colocaram as malas no carro em silêncio. Marina entrou, colocou o cinto, e quando o carro começou a andar, ela olhou pela janela aquela casa que tinha sido sua prisão disfarçada de lar. E aí veio a parte mais estranha. Ela não sentiu alívio imediato. Ela sentiu medo, porque liberdade, no começo, é aterrorizante. Você passa tanto tempo enjaulada que quando a porta se abre, você não sabe para onde voar. Você até esqueceu que tem asas. A prima dirigia em silêncio. Sabia que Marina precisava daquele silêncio. E foi nesse silêncio, nesse carro em movimento, que Marina permitiu uma única lágrima descer. Não de tristeza, de adeus. Adeus à mulher que aceitava migalhas. Adeus à mulher que pedia permissão para ser feliz. Adeus à mulher que acreditava que amor e dor eram a mesma coisa. Mas a história não acaba aqui, porque sair é só o primeiro passo. O que vem depois é o que separa quem volta atrás de quem reconstrói por completo. E Marina estava prestes a descobrir que ela tinha mais força do que 8 anos de manipulação tinham conseguido apagar. Nas primeiras 72 horas, ele ligou 89 vezes, mandou 200 mensagens, apareceu na casa da prima 2 vezes. E cada vez que o telefone tocava, Marina sentia aquela fisgada, aquela vontade de atender, de explicar, de talvez voltar. Mas ela fez algo que mudou tudo. Algo tão simples que parece óbvio, mas quando você está no olho do furacão, é revolucionário. E é isso que você precisa ouvir agora. Marina bloqueou o número dele, bloqueou nas redes sociais, pediu para a prima não atender a porta. E pela primeira vez em 8 anos, ela se permitiu sentir o silêncio completo, sem a voz dele dizendo o que pensar, sem as mensagens dele controlando como ela deveria se sentir. Só o silêncio. E sabe o que ela descobriu no silêncio? Que ela tinha uma voz. Uma voz que estava engasgada há tanto tempo que ela esqueceu como era ouvir os próprios pensamentos sem interferência. Mas vamos ser honestos aqui. As primeiras semanas foram um inferno.
Marina acordava no meio da noite com o coração acelerado, checava o telefone esperando mensagens dele e ao mesmo tempo agradecendo por não ter. Ela oscilava entre alívio e terror, entre certeza e dúvida, entre força e desmoronamento. Teve dias que ela sentou no chão do banheiro da casa da prima e chorou até não ter mais lágrimas, não porque queria voltar, mas porque o luto é real. Você não está só deixando uma pessoa, você está deixando a versão de você que acreditou naquela pessoa. E isso dói como perder alguém que morreu, porque de certa forma, alguém morreu. A Marina antiga morreu. Mas foi justamente nesse fundo do poço que Marina encontrou o alicerce para reconstruir. Ela começou pequeno, muito pequeno. Acordava e se perguntava: o que eu quero fazer hoje? Parece simples, mas para alguém que passou anos perguntando o que ele quer que eu faça, isso é radical. Primeiro dia, ela quis tomar café vendo o nascer do sol. Fez. Segundo dia, quis caminhar no parque sem dar satisfação para ninguém. Fez. Terceiro dia, quis pintar as unhas de vermelho, uma cor que ele odiava. Fez. E cada pequena escolha era um tijolo na fundação da nova Marina. Marina começou terapia de verdade, não mais escondida, com medo dele descobrir, mas terapia real, intensa, dolorosa e libertadora. E a terapeuta a fez fazer um exercício que mudou tudo. Escrever uma carta para ela mesma aos 24 anos, quando conheceu ele. Marina escreveu: Querida Marina de 24 anos, você vai conhecer um cara que vai parecer perfeito. Ele vai fazer você se sentir especial. Mas nos próximos 8 anos, ele vai te ensinar a ser pequena. E eu queria te avisar, não aceite. Mas como eu sei que você vai aceitar, porque você ainda não sabe o que eu sei agora, eu só quero dizer, você vai sobreviver. Você vai sair, e você vai se tornar a mulher mais forte que eu conheço. Você vai se tornar eu. Quando ela terminou de escrever, algo dentro dela se reconfigurou. Ela percebeu que não estava com raiva da Marina de 24 anos, estava com compaixão. E compaixão por si mesma é o início de toda a cura real. 3 meses depois, Marina alugou um apartamento pequeno, só dela. Ela mobiliou com o pouco que tinha. Uma cama de solteiro, uma mesa de plástico, mas cada objeto naquele espaço tinha sido escolhido por ela. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu em casa. Ela voltou a trabalhar, recuperou amizades que tinha deixado morrer, ligou para a mãe e pediu desculpas por ter se afastado, e a mãe, em lágrimas, disse que só estava esperando ela voltar. Porque mães sempre sabem, sempre. Mas a maior mudança não foi externa, foi interna. Marina olhava no espelho e não via mais aquela mulher curvada, de olhos apagados. Via uma mulher de pé. Cansada, sim. Machucada, ainda, mas de pé. E tem uma diferença gigante entre estar quebrada no chão e estar machucada, mas de pé. Ela começou a fazer coisas que tinha esquecido que gostava. Ler, dançar sozinha na sala, cozinhar comidas diferentes, assistir filmes que ele odiava. E cada uma dessas pequenas reconquistas era uma declaração de independência. Se você chegou até aqui, você é parte de uma comunidade que acredita em recomeços. Deixa o like para essa história alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E comenta aqui embaixo qual é a pequena vitória que você conquistou recentemente. Vamos celebrar juntos, porque toda vitória merece ser reconhecida. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana tem conteúdo que vai fortalecer sua mente e seu coração. 6 meses depois de sair, Marina estava numa cafeteria quando viu ele, do outro lado da rua. Ele não a viu, mas ela o viu. E pela primeira vez, ela não sentiu aquele aperto no peito. Não sentiu medo.
Não sentiu vontade de correr ou de confrontar. Ela sentiu nada. Um vazio neutro onde antes havia tanto. E ela sorriu, porque indiferença, depois de tanto tempo de dor, é liberdade. Mas o que Marina fez nos meses seguintes é a parte que você realmente precisa ouvir. É a parte que mostra que reconstrução não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre se tornar quem você sempre poderia ter sido. 1 ano depois de sair, Marina estava irreconhecível. E não porque mudou o cabelo ou emagreceu, embora tenha feito as duas coisas, mas porque a energia dela era completamente diferente. Ela caminhava diferente, falava diferente, olhava nos olhos das pessoas diferente. Ela tinha começado um projeto que sempre quis, um grupo de apoio online para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Toda quinta-feira à noite, 15 mulheres se reuniam virtualmente. Marina compartilhava sua história, ouvia histórias e juntas elas se reconstruíam. Uma dessas mulheres, chamada Ana, mandou uma mensagem para Marina que dizia: "Você salvou minha vida. Não porque me tirou da situação, isso eu tive que fazer, mas porque você me mostrou que é possível haver vida depois. Vida real, não só a sobrevivência." E foi nesse momento que Marina entendeu algo profundo. Seu sofrimento não tinha sido em vão, tinha sido a matéria-prima da sua missão. Ela não conseguia mudar o passado, mas podia usar ele como lanterna para iluminar o caminho de outras mulheres no escuro. As pessoas perguntavam para Marina se ela tinha perdoado ele, e a resposta dela era sempre a mesma: "Eu perdoei a mim mesma." E isso é o que importa. Porque perdoar o agressor antes de perdoar a si mesma é colocar o carro na frente dos bois. Primeiro, você precisa fazer as pazes com a mulher que ficou. Depois, você decide o que fazer com o resto. Marina não gastava mais energia odiando ele, mas também não gastava energia perdoando. Ela simplesmente seguiu. E seguir em frente não precisa vir embrulhado num laço de perdão forçado. Às vezes, seguir em frente é simplesmente construir uma vida tão bonita que o passado vira uma nota de rodapé, não o título principal. 2 anos depois, Marina estava dando uma palestra sobre relacionamentos saudáveis. Alguém da plateia perguntou: "Como você sabe que não vai escolher errado de novo?" E a resposta dela foi profunda: "Eu não sei. Mas eu sei uma coisa, agora eu me conheço. Eu sei meus limites. Eu sei meus valores inegociáveis. Eu sei a diferença entre amor e manipulação. E mais importante, eu sei que consigo sobreviver sozinha." E quando você sabe que consegue sobreviver sozinha, você para de aceitar qualquer coisa por medo da solidão. Porque você percebe que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar acompanhada e se sentir invisível. A plateia se levantou e aplaudiu por 3 minutos. Mas Marina não estava fazendo aquilo pelos aplausos. Estava fazendo pela Marina de 32 anos, em pânico, arrumando malas com mãos trêmulas. Estava fazendo pela Ana, pela Júlia, pela Carolina e todas as mulheres que ainda estavam naquele momento de "será que eu consigo?" 3 anos depois de sair, Marina estava no supermercado quando ele apareceu na mesma fila do caixa. Dessa vez, ele a viu. Os olhos se encontraram e havia tanto não dito naquele olhar. Ele tentou um sorriso. "Oi, Marina, quanto tempo?" Marina respirou fundo. Olhou para ele, realmente olhou e viu o que antes não conseguia ver. Um homem comum, sem poder, sem controle. Só um homem comum que nunca tinha aprendido a amar de verdade. "Oi", ela disse. Simples, sem calor, sem raiva, apenas reconhecimento de que ele existia, mas não mais no espaço emocional dela. "Você tá bem? Você tá diferente." Marina sorriu. Um sorriso genuíno. Tô muito bem." E era verdade, ela estava bem de um jeito que ele nunca ia entender.
porque ele nunca tinha visto essa Marina. Essa Marina nunca existiu perto dele. Essa Marina nasceu quando ele deixou de existir na vida dela. Hoje, Marina tem 37 anos. Ela construiu uma empresa de coaching para mulheres em reconstrução. Tem um apartamento que ela ama, tem amizades profundas, tem uma relação saudável com alguém que a respeita, mas mais importante, ela tem uma relação saudável com ela mesma. E quando perguntam o que ela diria para a mulher que ela era 3 anos atrás, tremendo de medo, com 2 malas na porta, ela diz: eu diria, faz. Mesmo com medo, faz. Porque do outro lado desse medo, existe uma versão de você que está esperando, uma versão que você nem imagina que pode ser. E quando vocês duas se encontrarem, a você assustada de hoje e a você forte de amanhã, vai acontecer a mágica mais bonita. Vocês vão perceber que sempre foram a mesma pessoa. Você só precisava de coragem para se encontrar. Se você está assistindo isso e alguma parte dessa história ecoou dentro de você, se você está nessa situação ou conhece alguém que está, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinha. E não vai ser fácil, não vai ser rápido, vai doer de formas que você não imagina, mas vai passar. E do outro lado dessa dor, existe uma vida esperando por você. Marina trocou o sofrimento pelo silêncio, e o silêncio pela força. Mas a verdade é que o silêncio sempre teve força, ela só precisava aprender a ouvir. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa nos comentários qual foi a lição mais forte para você. E se você está passando por algo parecido, saiba que existe ajuda. Central de Atendimento à Mulher, 180. Ligue. Peça ajuda. Você merece ser livre. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, principalmente, seja gentil com você mesmo hoje. Você está fazendo o melhor que pode, e isso é mais do que suficiente. A história de Marina não é sobre ele, nunca foi. É sobre ela, sobre você, sobre todas nós que um dia precisamos escolher entre ficar onde dói ou partir para onde assusta. E sobre ter coragem de escolher o desconhecido, porque o conhecido estava nos matando. Nos vemos no próximo vídeo. Fica bem e lembra, você é mais forte do que qualquer tempestade que está passando.